Boa noite, meus irmãos. Boa noite para quem eu não dei boa noite pessoalmente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é que marca, ou quais são as marcas de uma igreja saudável? Uma igreja que verdadeiramente aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as marcas? O que define uma igreja realmente saudável? Quando a gente olha para os tantos ministérios, igrejas que temos no nosso tempo, e nunca houve tamanho número de igrejas na história do que nós temos hoje, nossa cidade é cheia de igrejas, nosso estado, país, embora em alguns lugares do mundo ainda não se tenha o avanço do evangelho, onde o evangelho chegou, temos muitas igrejas. Igrejas cheias, vibrantes, esteticamente belas. Quando olhamos para tudo isso, inclusive para essa e principalmente para essa, devemos, não só podemos, mas devemos questionar o que de fato caracteriza, biblicamente, uma igreja saudável, uma união de crentes saudáveis, porque a igreja é isso, um amontoado de gente. A igreja não é um CNPJ aberto ali na junta comercial, não. Um monte de gente. O que caracteriza pessoas saudáveis que se reúnem e adoram como igreja? As cartas de Tessalonicenses evidenciam essas marcas muito claramente, essas qualidades, essas virtudes, porque aquela igreja, ela aguardava, mas aguardava com intensidade a vinda de Jesus. Se você estava aqui na primeira mensagem da série, eu vou falar sobre isso já já, você vai lembrar que essa igreja até parou de trabalhar, porque estava tão ansiosa com a vinda de Jesus, que achou que deveria mergulhar no ser igreja e esquecer o trabalho mesmo. Aí o Paulo vai exortá-lo, se você não trabalhar, não coma. O fato é que eles realmente esperavam e acabaram evidenciando marcas muito claras que fizeram com que essa saúde da igreja de Tessalônica fosse conhecida por todos. No capítulo 1, verso 7, a gente vai ler esses textos, né? Na sequência, fala que essa igreja se tornou um exemplo para todos da Macedônia e da Acaia, que são como se fossem estados daquela região. 2 estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, claro, não desses tamanhos, mas 2 estados conheceram o exemplo da igreja de Tessalônica. Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 1, a gente vai meditar sobre isso, sobre esses exemplos, sobre essas marcas e tudo mais, mas se é a sua primeira vez, enquanto abre a Bíblia aí, deixa eu te explicar, talvez seja a sua primeira vez aqui, ou a primeira vez me vendo aqui, porque semana passada não estava aqui, mas nós estudamos aqui nessa igreja os livros de forma sequencial. Abrimos 1 Tessalonicenses, verso 1, e vamos até o fim. Fazemos isso com todos os livros da Bíblia, na verdade, não fizemos com todos ainda, mas nosso desejo é assim fazermos, estudarmos a Bíblia verso a verso, pouco a pouco. Então, cada pregador regular aqui da igreja, que está aqui pregando, tem uma série e segue essa série. Então, eu estou aqui em Tessalonicenses, o Giovanni, Nanin está ali atrás, estava semana passada, ele abriu a série em 1 Pedro, você, se estava aqui, vai lembrar. Temos também Lucas, seminarista, que vem aqui de vez em quando, está pregando em Ageu. Então temos 3 séries simultâneas, e se Deus assim permitir, vamos por todos os livros, todos eles da Bíblia, de capa a capa, lendo, meditando, explicando, aplicando a nossa vida e aprendendo sem muita pressa. Quem sabe daqui a 30, 40 anos, pelas minhas contas, a gente vai ter varrido a Bíblia inteira. Acho que dá tempo. Vamos lá. Não duvide, dá tempo. 30 anos, se Deus permitir, 40, enfim. A gente já passou por Atos, Jonas, 2 Pedro, as parábolas de Jesus. Agora estamos, então, em 1 Pedro, Ageu, comigo, 1 e 2 Tessalonicenses. Diante disso, já explicando onde você está, em que série você está inserido, vamos aos primeiros 3 versos da carta de 1 Tessalonicenses, marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que aguarda ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses,
em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E eles dizem a eles, a graça e a paz a vocês. Aí Paulo diz que sempre damos graças, na verdade esses três juntos, né, estão escrevendo, Paulo, Silvano e Timóteo, ou Silas e Timóteo, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então Paulo, sempre que lembra da igreja de Tessalônica, dá graças por essa igreja, ora por eles, intercede por eles. E o que ele lembra dessa igreja? Aí o verso 3. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé. Lembramos do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você perdeu a primeira mensagem dessa série, que foi há 2 semanas atrás, o apóstolo Paulo, ele teve uma passagem rápida por Tessalônica, por essa cidade, uma cidade grega muito importante para o comércio local, uma via de passagem ali de importantes rodovias e tudo mais. E ele para ali naquela igreja só por 3 semanas. São 3 sábados pregando na sinagoga, explicando que Jesus Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. É isso que Paulo fez durante 3 semanas ali naquela cidade. Pregou numa sinagoga, ensinou sobre Jesus. Você vai encontrar esse relato lá em Atos, capítulo 17. Depois você dá uma lida em casa, se não estava aqui. Aquela igreja, então, se forma, nasce dessa mensagem, eu vou colocar entre muitas aspas, tá? Simples, de que Jesus haveria de sofrer, morrer e ressuscitar. Mais ou menos isso que nós cantamos aqui. Provavelmente não tinha essas canções e tudo mais, era o apóstolo Paulo ensinando, mas eles receberam o anúncio da salvação em Cristo. Somente, com muitas aspas. A breve estadia de Paulo ali não permitiu que ele exaurisse todas as dúvidas, entrasse em temas teológicos, em questões da vida e tudo mais. E aí essas 2 cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, vêm preencher essa lacuna, suprir essa carência que a igreja de Tessalônica, nova, bebê, tinha. Ela tinha uma carência teológica mesmo, de entender um pouco mais sobre várias coisas, inclusive sobre a doutrina do fim dos tempos, que hoje conhecemos como escatologia. Eles não entenderam muito bem como esses fatos se sucederiam, então Paulo escreve 1 e 2 Tessalonicenses, fala muito sobre isso, mas também sobre outras questões também, sobre principalmente como a igreja deveria se portar, viver, ser conduzida, anunciar como a igreja deveria ser enquanto aguarda o retorno de Jesus. O que é interessante é aquela igreja de Tessalônica, é que mesmo com pouco ensino, teve muito tempo, pouca carga teológica, eles se tornaram exemplo para muitos. Com pouca leitura bíblica, se você não está ambientado nisso, mas a Bíblia que temos em mãos hoje ainda não estava completa. Obviamente, 1 e 2 Tessalonicenses ainda estava sendo escrita, eles não tinham acesso à Bíblia como nós temos. E se tivesse, era uma cópia só numa sinagoga, era difícil. Não tinham acesso, não tinham classes, não tinham escolas dominicais, congressos, livros, não tinha nada disso, absolutamente nada disso. Aplicativo que te lembra de fazer devocional de manhã, não tinha nada disso. E sem essas coisas todas que nós julgamos serem necessárias até, de alguma forma, eles se tornaram um exemplo para 2 estados, Macedônia e Acaia. E eles aquecem, sendo quem são, aquecem o coração do apóstolo Paulo. Quando Paulo lembra, ele fica com saudade, emocionado, mesmo tendo passado só 3 semanas ali, ele lembra com carinho. E lembra o quê? Lemos o verso 3 e leremos ele várias vezes hoje. Fique com sua Bíblia aberta, sugiro que abra a sua Bíblia para ler e reler e reler. Ele lembra de quê? Lembra constantemente, verso 3, diante de Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba aqui que temos 3 pares de palavras que a igreja de Tessalônica evidenciava, que eu quero chamar aqui de marcas. 3 marcas que fazem Paulo lembrar com carinho dessa igreja e orar por eles sempre. Trabalho, que resulta da fé, esforço motivado pelo amor, perseverança proveniente da esperança.
Talvez você tenha uma outra versão bíblica aí no seu celular, ou enfim, nas suas mãos, e percebeu que o texto que lemos é um tanto diferente da sua versão. Mas se você não tem e não ficou com essa dúvida, por favor, olha essa imagem, ela vai nos acompanhar ao longo da nossa exposição. Eu fiz questão de marcar aqui as três marcas, né, essas caixinhas aí em cima, que estão aqui na primeira linha na NVI que lemos, nova versão internacional. Agora, antes de seguirmos, deixa eu dar aproveitar para dar uma dica sobre seus estudos bíblicos. Sempre que um texto te chama a atenção, poxa, que legal, gostei desse verso, estou lá estudando a Bíblia, esse verso me provocou, me chamou a atenção. Leia então esse verso em outras versões. Tem várias versões bíblicas, traduções no nosso português, a gente tem o privilégio de ter muitas. E ao ler em várias outras versões, você vai perceber nuances diferentes. Não que o texto mude, não é isso, mas nuances diferentes, encontra ali um significado mais profundo, uma explicação, enfim. Fique atento, inclusive, atenta às diferenças entre as versões. Se elas forem muito diferentes entre si, e se você leu na sua versão está diferente da minha, você dá uma regalada no olho. Opa, por que é tão diferente? Ali deve haver uma dificuldade de tradução. Porque se você não sabe ou esqueceu, a Bíblia não foi escrita em português, foi em grego koineu, uma língua popular da época, o Novo Testamento, né? Que hoje nem é útil mais, assim, né? Não está nas ruas mais, o grego já moderno mudou. E ao traduzir daquela língua antiga para o português, quem trabalha com tradução aí deve saber, é difícil traduzir, não é simples, não é só jogar no Google que sai. Não, tem que processo interpretativo, tem que encontrar a melhor palavra na sua língua e tudo mais. E sempre que tem muita diferença entre as traduções, há uma dificuldade de tradução ali, de textual mesmo. E nessa versão que lemos, a NVI, os tradutores adicionaram palavrinhas que não estão lá no original. E assim fizeram para ficar mais fácil para a gente. Talvez não esteja claro aí, mas a setinha vai apontar. Esse que está em negrito aí, foi adicionado pela NVI. Esse que resulta, não está lá no original. Motivado, proveniente, não está. Mas os tradutores assim fizeram para, quando lemos em português, temos a maior proximidade com o que o apóstolo Paulo, quis dizer lá no grego, no original, que nós não entendemos. Então, os tradutores fazem esse esforço para deixar mais claro possível, mais aderente ao original possível. Agora, colocado esse parênteses aqui, essa dica de ler em várias versões, olhem em outras versões comigo como esse texto é diferente. Talvez você tenha lido em uma delas aí, no seu celular ou na sua Bíblia. Mas isso que a gente lê como trabalho de vocês, que resulta da fé, em outras versões é operosidade da sua fé, da vossa fé. Operosidade da fé que vocês têm, trabalho fiel, perceba, bem diferente. A vossa fé atuante, enfim, eu coloquei até aqui embaixo a Bíblia de Jerusalém, a católica, que também tem uma boa tradução. Eu vou mostrar uma curiosidade aí para vocês. E por último, a mais fluida de todas que a gente tem, que é a nova versão, a nova linguagem de hoje, né? Nova tradução linguagem de hoje, ela é até bem contextualizada, coloca mais palavras, como vocês puseram em prática a sua fé. Bem diferente. Nas outras coluninhas, o esforço motivado pelo amor é a abnegação do vosso amor. Dedicação do amor de vocês, atos em amor, e aí por aí vai. A perseverança proveniente da esperança, nas outras versões a gente lê como a firmeza da vossa esperança, firmeza da esperança, firme esperança, paciência da esperança. Enfim, são diferentes. E eu quero investir um pouquinho de tempo aqui, porque a interpretação deste verso, desses três conjuntinhos de palavra, são fundamentais, de fundamental importância para o entendimento da carta toda e mais para o entendimento da caminhada cristã, eu diria. O que a NVI faz, que é aquela primeira coluna onde está a setinha vermelha, é muito acertado, mas muito mesmo, muito coerente teologicamente falando. E eu quero construir isso com vocês para não ficar só no meu achismo, né? E por que a gente vai investir tempo nisso? Porque quando paramos para pensar em igreja, pensar em marcas da igreja, pensar em um crente saudável e tudo mais, pensarmos no que evidencia uma igreja saudável,
podemos cair no engano de achar que é o que a gente vê que de fato define que a igreja é saudável ou não, que o crente é saudável ou não. Quando vemos uma igreja viva, forte, que está trabalhando, que está se esforçando, que está perseverando nas dificuldades, podemos achar que ela é saudável. E quando eu perguntei lá quais são as marcas de uma igreja saudável, viva, perguntei porque essa percepção nossa de igreja saudável, por vezes, passa por um critério de desempenho, meio mercadológico. Podemos pensar em igrejas saudáveis, são aquelas que são fortes no trabalho, que têm muitas atividades sociais, estão envolvidas na sociedade, que têm um bom louvor, quase que um espetáculo ali. Podemos pensar que elas são saudáveis porque perseveram, estão lá há muito tempo, enraizadas na cidade. Se você é cristão há bastante tempo, memorar as mensagens que ouviu ao longo da vida, vai perceber que muito falamos, muito exortamos, ou fomos exortados ao longo da vida, sobre o servir, a necessidade de servir, a necessidade de trabalhar duro na obra do Senhor. Tem até as musiquinhas, né? Deus não gosta de preguiçoso, nem lembro exatamente, né? Enfim, tem as musiquinhas que a gente canta lá para as crianças, né? A gente foca bastante nisso, no desempenho, no serviço, no trabalhar. Muito se ensina sobre esse esforço de cada membro necessário na igreja. E no cristianismo brasileiro ainda mais, muito se bate naquela tecla, aquela mesma tecla de perseverança. Você precisa perseverar até o fim para ser salvo. E por favor, não me entenda mal, você sim precisa perseverar até o fim para ser salvo. Mas será que é perseverança pela perseverança? É o trabalho pelo trabalho, o esforço pelo esforço? Eu concordo plenamente com isso. A igreja precisa se empenhar, trabalhar duro. O cristão precisa servir. É claro que sim. Se dedicar. Precisa perseverar. O próprio Paulo fala sobre isso quando pensa nos Tessalonicenses. No entanto, servir, trabalhar, se empenhar, se esforçar e até o perseverar não são ações primárias. E aqui está o ponto. Todas essas coisas, trabalhar, servir, se empenhar, se dedicar, perseverar até o fim, são resultado de algo. São produto de algo. Logo, se são resultado de algo, não deveriam ser o critério de avaliação para a gente se uma igreja é saudável, se um cristão é maduro. Trabalho, operosidade, esforço, dedicação, perseverança. Todas essas coisas que eu até marquei agora em vermelho aí para que a gente fique até mais visual para a gente. Nessa lógica de Paulo vem salta primeiro aos nossos olhos. Exceto uma versão ou outra que coloca vossa fé atuante, né? Coloca o atuar depois, mas na ordem, no original, inclusive, isso vem primeiro. É o que primeiro vemos numa igreja. O trabalho, o esforço, a operosidade, a abnegação, a firmeza, a perseverança. É isso que a gente vê, é palpável. Quando pensamos numa igreja saudável, é isso que primeiro vem na nossa mente ou aos nossos olhos. Mas não devemos focar nelas somente. O que Paulo está dizendo já na abertura da carta de Tessalonicenses, e está falando para aquela igreja madura de crentes lá de Tessalônica, que vivia esperando a vinda de Jesus, o que Paulo está dizendo, reconhecendo, lembrando, é que essas coisas, elas são resultado, são produto de outras coisas mais importantes, primárias, na caminhada cristã. E eu quero construir isso com você. Para isso, salte para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Se você estava aqui naquela primeira mensagem da série, nós lemos o capítulo 4, ao final do capítulo 4, na verdade, ali entre os versos 13 a 17, uma cena lindíssima, maravilhosa, assim, de encher a nossa imaginação, a nossa esperança com a vinda de Cristo. Uma cena maravilhosíssima que começa com a ordem do arcanjo, seguida do ressoar de uma trombeta, e termina com a igreja do Senhor encontrando com Jesus nos ares, nos céus, nas nuvens, para viver com Jesus para sempre. É uma cena majestosa. E ao olharmos para isso, você pode pensar, mas quando isso vai acontecer? Quando é? Poxa, é muito lindo isso. Quando vai acontecer? E aí o capítulo 5 vem com essa resposta para a pergunta. Eu quero ler com você do verso 1 até o 11 do capítulo 5. Paulo diz assim: irmãos,
quanto aos tempos e às épocas, tempo e época de quê? Da volta de Jesus, desse encontro da igreja com Jesus nos ares, que o capítulo 4 falou. Quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá. Virá de repente sobre eles, como as dores de parto da mulher grávida. Vem de uma hora para outra, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, e agora ele volta a atenção para aquela igreja. Vocês, essa igreja que se tornou exemplo, aquela igreja saudável de Tessalônica, vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas. Não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Não. Já aguardem, essa ideia, fiquem esperando. Vocês não precisam ser surpreendidos. No verso 5 ele explica isso. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, se não somos das noites nem das trevas, somos filhos da luz, filhos do dia, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, verso 8, nós, e aqui se inclua, se você crê em Cristo Jesus, nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Pô, parece que essas palavrinhas a gente já leu em algum lugar. Não a couraça e o capacete, né? Mas fé, amor e esperança, nessa mesma ordem, Paulo falou na abertura da carta. Se você não tem perda de memória recente, né? Adore lá, já esqueci o verso 3. A gente acabou de ler o verso 3. Falou exatamente sobre isso. O trabalho de vocês proveniente, ou que resulta da fé, capacete da fé, do amor. Trabalho e esforço motivado pelo amor. Perseverança proveniente da esperança. Paulo aqui repete as mesmas palavras que ele usou lá na abertura da carta. Ele está encerrando a carta, falando a mesma coisa que ele falou na abertura da carta. Repete as mesmíssimas palavras, na mesmíssima ordem. Qual o propósito? O contexto aqui do capítulo 5 é uma diferenciação entre aqueles que são das trevas e aqueles que são da luz. Ficou muito claro na leitura. A diferença daqueles que aguardam Jesus, que não são pegos de surpresa, daqueles que, vai voltar, não sei quando vai voltar, se voltar também não faz muita diferença para mim. É diferente entre aqueles que aguardam e aqueles que serão surpreendidos. Ele diz que aqueles que são do dia, e assim queremos entender que somos do dia, aqueles que são filhos da luz devem viver de forma vigilante, alerta, atenta, sóbria. E aí ele vem com o verso 8 dizendo que nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Viver vestindo essa couraça, esse capacete de fé, amor e esperança. Vestindo-se disso. E a sequência do texto, verso 9, eu quero ler com você. Depois de falar isso, esteja alerta, sóbrio, vista essa armadura. Ele vem com um dos versos mais lindos de toda a Escritura. Sinceramente, é um dos mais belos. Eu tenho que concordar com o John Piper. Ele falou numa entrevista recente, acho que saiu agora, inclusive, essa semana, que ele recita esse verso toda noite para a esposa dele na cama. Quando ela não está, ele fala para ele mesmo. Que realmente é um dos versos mais lindos. E Paulo vai dizer a razão, ou o porquê o cristão, filho da luz, deve se vestir dessa couraça e desse capacete, deve se vestir de fé, amor e esperança. Por quê? Aí o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, verso 10, Ele morreu por nós, para que seja despertos ou dormindo, acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Aí o verso 11, ele diz, por isso encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Esses versos são a razão, a base, o fundamento da fé, do amor e da esperança. Versos lindíssimos que a gente deveria carregar com a gente.
Mas não só eles. Baseados nele, nessa verdade, nessa declaração, nessa certeza, então nos revestimos de amor, fé e esperança. Fé, amor e esperança. Agarrados em Jesus, sabendo que não estamos destinados à ira. Nós que recebemos salvação, que entendemos que Ele morreu por nós, seja estivermos dormindo ou acordados, estamos unidos, vivamos unidos a Ele. Essa beleza majestosa desses versos 9 e 10, que dá uma segurança para o cristão, que dá uma esperança para o cristão, não elimina a responsabilidade do verso 8. De maneira nenhuma. Nós, que somos do dia, vivemos de qualquer maneira porque não fomos destinados à ira. Não, não é isso. Nós que sabemos que não fomos destinados à ira, que Cristo morreu por nós, nos revestimos. Nos vestimos da couraça da fé, do amor, capacete da esperança da salvação. Vestindo. É o mesmíssimo verbo lá de Efésios. Se você é igrejeiro, está em igreja há bastante tempo, ou já leu, vou lembrar rapidamente dessa passagem, a exortação que temos lá no final de Efésios. Se você não conhece, depois dá uma lida. Efésios capítulo 6, nos orienta a vestirmos uma armadura de Deus para as batalhas espirituais da vida. Uma armadura de Deus é exatamente a mesma analogia, a mesma ideia. Paulo está simplesmente expandindo lá em Efésios. O ponto aqui é que nós, cristãos, seguros e amparados na obra de Jesus Cristo, nos preparamos, nos revestimos, mantemos-nos firmes, equipamos-nos com aquilo que Ele nos fornece, couraça e capacete, inabaláveis, até que a vinda de Cristo se dê, até que a vinda de Cristo aconteça, sabendo com certeza, com firmeza, com convicção, de que não somos mais destinados à ira. Certeza que nos leva a uma vida alerta, vigilante sempre, enquanto Ele não vem. Alertas, vigilantes, sim, sempre, mas seguros de que Ele morreu por nós, para que vivamos unidos a Ele. Perceba, a Bíblia, em momento nenhum a Bíblia, quando fala sobre soberania e responsabilidade de Deus, pende para um dos lados. Duas verdades que andam lado a lado, absolutamente. Paulo está falando sobre uma certeza de salvação inabalável. Nós não somos destinados à ira. Salvação, confiança inabalável na soberania de Deus, que salva pecadores como eu e você, que não merecíamos ser salvos. Lado a lado com a verdade de estarmos vigilantes, atentos, alertas, vivemos de forma cuidadosa, revestida de fé, de amor, de esperança. Essa certeza, de um lado, que somos salvos, que estamos seguros nas mãos de Deus, essa certeza de que Ele não nos destinou à ira, mas recebemos salvação por meio de Cristo Jesus. Essa certeza que alimenta esse nosso desejo de viver em paz com Ele. Viver em amor, fé, esperança. Que nos motiva a nos revestirmos dessas virtudes. Fé, amor e esperança. Sabendo que não são elas que nos salvam. Definitivamente não. Só Ele pode fazer isso. Mas Ele não nos salva para vivermos como que bem entendemos e queremos. Ele nos convida, nos chama, nos convoca, seria a melhor palavra, a vivermos uma vida vigilante, atenta. Não como os da noite que dormem, mas como os do dia, sóbrios. Essa certeza de salvação nos conduz a virtudes, e virtudes essas, amor, fé, esperança, desaguam, como um rio corrente mesmo, desaguam em trabalho, em esforço, em perseverança. Eu trabalho por quê? Porque eu sei o que Jesus fez por mim, eu tenho uma fé inabalável naquilo que Ele fez por mim, no trabalho árduo que Ele fez naquela cruz, então eu vou lá e trabalho. Eu amo por quê? Porque Ele me amou, eu me esforço para amar o próximo, porque Ele me amou. Eu persevero por quê? Porque se eu não perseverar eu não vou ser salvo? Não, eu persevero porque eu tenho uma esperança inabalável na volta de Jesus, que me faz perseverar até o fim. Mas eu persevero. Essas coisas visíveis, trabalho, esforço, esperança ou perseverança, que por vezes passam a ser critério para a nossa espiritualidade ou para a saúde de uma igreja, esforço, empenho, na verdade elas são produto de virtudes cristãs. Virtudes cristãs essas que foram conhecidas ao longo da história de virtudes teologais.
A Igreja Católica depois deturpou bastante esse entendimento, mas vale a pena depois um Google nisso. Virtudes teologais que aparecem em vários textos do Novo Testamento, vários. E a NVI faz bem essa distinção lá no verso 3 do capítulo 1 que lemos, ao colocar essas virtudes em evidência. Porque elas estão em vários textos do Novo Testamento, vários. Essa tríade, fé, amor e esperança, como base para aquilo que é visível, é o que de fato define a saúde de uma igreja. Igreja é saudável porque tem muitos eventos, muita visibilidade, muita gente entrando e saindo, um espetáculo acontecendo, ou porque ela é ancorada na fé, no amor e na esperança. E daí então fluem todas as coisas. Alguém consegue avaliar a fé? Quantificar o amor? Alguém consegue sequer validar a esperança de um outro alguém? Não, essas virtudes não são palpáveis, não estão ao alcance do toque. Não dá mais trabalho, esforço, empenho, perseverança dá. São palpáveis, mensuráveis. Mas essas qualidades, elas são produto, elas não nos caracterizam. Podemos encontrar igrejas e pessoas que se dizem cristãs, que são vibrantes, empolgadas, é contagiante. Um ambiente repleto de voluntários, trabalho para tudo que é lado. É maravilhoso estar ali, que legal. Igreja que persevera, que está lá firme há um tempão. Tudo isso é visível, mas será que isso tudo provém de fé, genuína fé, amor sincero e esperança no retorno de Jesus? Porque a igreja de Tessalônica vivia assim. Irmãos, essas virtudes, elas aparecem aqui em vários textos, como eu disse, mas em especial também em 1 Coríntios capítulo 13. Salta lá comigo, 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler os versos 12 e 13 com você. Vai ser o único texto que a gente vai ler fora de 1 Tessalonicenses. Paulo, lá em Coríntios, está falando sobre o uso dos dons, a bagunça que era aquela igreja de Corinto. Ele está tentando reordenar as coisas, falando que não era para abusar, enfim. E ele entra no capítulo 3 e 13 com o amor, como sendo aquele dom maior que deveria ser expresso nas relações da igreja. E ele termina falando sobre essa perspectiva futura. Logo, logo, conheceremos perfeitamente Jesus. Ele diz, o veremos face a face. Leia comigo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Depois de um belo capítulo sobre amor também, se você quiser ler em casa, faça isso, é lindo. Depois de muito instruir sobre o uso dos dons, a forma de ser igreja, ele fala de amor e aí termina falando isso aqui. O que agora vemos, verso 12, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem três coisas. Ele primeiro fala no verso 12 sobre aquilo que acontecerá no futuro, aquilo que seremos no futuro, perfeitos, aquilo que veremos a face de Jesus. Mas como não estamos lá ainda, para agora, o que tem para hoje é o que ele vai dizer. Para agora, existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é maior delas. O que Paulo está dizendo aqui para agora, para o tempo presente, o que existe são essas três virtudes. E todo o resto emana daí. Três coisas, três virtudes bíblicas como sendo base para uma maturidade espiritual, pessoal e também coletiva, de igreja. Base para a espiritualidade, uma sólida base para aqueles que dizem estar aguardando Jesus. Aqueles que um dia verão Jesus, e assim esperamos que seja já já. Aqueles que, enquanto estão aqui, trabalham, se empenham, perseveram. Mas por quê? O foco está nisso, em trabalhar, em perseverar e se empenhar? Não, definitivamente. Essas coisas são resultado daquilo que deveríamos realmente focar. A fé, a esperança e o amor. Todo o restante flui daí. Uma igreja saudável ama, e por amar intensamente Jesus e ao próximo, então serve. Uma igreja viva, tem fé genuína,
Fé genuína no que Jesus fez, na obra de Jesus, e por isso trabalha. Porque quer expandir essa fé, anunciar essa fé para outras pessoas também. Uma igreja verdadeira, um crente genuíno, vive na esperança de encontrar Jesus face a face, nos ares, nas nuvens, já já, e por isso se esforça, por isso persevera. Devemos recusar qualquer tradução ou interpretação que foque no trabalho, no empenho, na perseverança, que foque nessas coisas como objetivo primário da vida cristã, porque não é. A marca de uma igreja saudável, uma igreja que espera a vinda de Jesus, uma marca de cristãos que esperam são essas qualidades, são essas virtudes que caminham expressando outras coisas mais na vida do cristão. Por isso eu coloquei o verdinho lá, tem o vermelho, mas eu coloquei o verde também. Fé, esperança e amor, ancoradas numa graça salvífica de Jesus, é que nos dão força para o trabalho, foco para o empenho, perseverança genuína. Queridos, eu sei que eu posso ter sido muito exegético até aqui, coloca a corzinha para lá e para cá, muito teológico talvez, não sei, mas o que eu quero que você saia daqui nessa noite, eu quero que você saia daqui com critérios práticos, para avaliar a igreja que você frequenta, visita, é membro, serve, se envolve, e para avaliar a si mesmo, se realmente a minha vida espiritual é empenhada, é evidenciada em trabalho, empenho, perseverança, ou realmente eu vivo por amor a Jesus. Eu vivo com uma fé inabalável naquilo que ele fez por mim, numa esperança de que ele vai voltar. Por isso, responda essas perguntas, tanto para você como a igreja, e avalie essa, inclusive. A minha igreja, está baseada no que Jesus fez por nós, ou baseada naquilo que nós fazemos por ele? Você pessoalmente, está ancorado naquilo que Jesus fez por você, ou naquilo que você faz por ele? Talvez não fique tão claro, mas como eu já ouvi tantas vezes, sim, ó, o fulano lá, pastor, tá bem, viu? Tá bem, graças a Deus, tá indo na igreja todo domingo. Parou de fumar. A vida dele mudou. Quem disse que mudou? Ele está indo todo domingo na igreja e parou de fumar? Ou porque realmente essas ações transbordam de uma fé em Jesus? Genuína fé em Jesus. Essas coisas, esse ir ao domingo da noite na igreja é resultado de uma esperança de que Jesus logo voltará e que ele quer celebrar, anunciar, viver. É um amor genuíno por Jesus que transborda em prática ou são práticas? Porque se forem só práticas, eu estou indo no domingo, fulano, legal, de nada serve, não serve para nada. Você pode parar de fumar, de beber, parar até de pensar para não pecar. Eu parei de pensar, eu não peco mais. Não vai adiantar nada. É por isso. Se isso não estiver enraizado numa fé genuína, num amor sincero e numa esperança viva de que Jesus vai voltar, de nada serve. Por favor, pare de se enganar. Se você é desses, tá tudo bem porque eu estou indo na igreja. Não? Tá pior antes, eu não ia, né? Tá tudo bem agora, estou indo para a igreja. Para de se enganar, a vida com Jesus não está alicerçada, fundamentada naquilo que você faz. Não. A vida com Jesus é construída sobre essa rocha inabalável, uma certeza imutável, que então transborda nisso tudo que você faz. Esse esforço todo de ir todo domingo para a igreja, deixar de fazer isso, aquilo, outro, vai ruir. Cedo ou tarde vai cair tudo como um castelo de carta e você não vai ter força para segurar, não vai, porque só Deus pode fazer isso. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Pare de viver de aparências como sendo cristão. Pare de viver uma falsa espiritualidade. Quase que um teólogo público mais escravo de um pecado que não abandona, não quer abandonar as práticas, não quer mudar. Pare. Trabalho, empenho, dedicação
São coisas que fluem, perseverança flui de certeza inabalável da salvação em Cristo Jesus. Se agarre com fé a Ele. Avalie se a igreja que você está inserido, inserida, realmente faz o que faz por fé em Cristo Jesus, amor genuíno por Ele. Mesmo que ninguém entre por aquelas portas, eu sigo em frente, porque eu tenho esperança que Ele logo voltará. Esse é um lado do pêndulo. Aqueles que acham que fazendo de alguma forma estão melhor do que os que não fazem. E o outro lado do pêndulo é aquele que diz, eu entendi, por isso eu não faço nada. Avalie sinceramente se a sua vida cristã, se está baseada, ancorada nessa fé genuína, nesse amor, nessa esperança. Responda então, quanto agora você está fazendo por Jesus? Pela obra dele? Quanto você tem se empenhado, se esforçado? Porque Paulo diz que essas coisas fluem dali. Trabalho, esforço, perseverança. Se você tem certeza da sua salvação, está inserido numa igreja ou não, está vivendo em comunhão com alguém ou não, quanto você tem feito para Jesus? Eu faço essa pergunta porque, em igual medida, eu já ouvi várias vezes, mas ser cristão, eu ouvi isso recente, inclusive. Ser cristão é diferente da igreja. É diferente. Eu creio em Jesus, sigo o meu caminho, não faço mal a ninguém. Eu não preciso da igreja para me salvar. E nessas horas eu sou muito paciente, mas eu fico irritado porque entendeu teologia, puxa, legal. Realmente na igreja que salva, não é. Não é estar aqui todo domingo. Entendeu? Legal. Mas foi para o outro lado, do outro extremo. Se não é a igreja que salva, então nada farei, não me envolverei, não vou servir, não vou trabalhar, não vou anunciar o nome de Jesus para ninguém. Quem fala, quem pensa assim, conhece Bíblia, conhece doutrina. E usa para construir uma realidade apática, parada, sem esforço, sem empenho, sem perseverança. Sabendo que não é a igreja, ou estar na igreja, ou deixar de fumar, ou de fazer isso, aquilo, outro que salva, busca então uma vida isolada do serviço. Isolada do servir esse Deus tão grande que eu amo. E incorre o mesmo erro, se não pior, daquele que trabalha achando que é isso aqui. Querido, se você tem uma fé, um amor em Jesus genuíno, uma esperança viva de que Ele vai voltar, se envolva então com a obra do Senhor. Porque essas virtudes, amor, fé, esperança, devem desaguar, transbordar, explodir, desabrochar, chega o termo que você quiser, mas deve exalar cheiro, espalhar para todo lugar. Em empenho, em fervoroso fazer para Deus, mas não fazer por fazer porque realmente eu tenho essa convicção de que Jesus me salvou. Deve explodir em amor dedicado, em trabalho, em servir, em cultuar, enfim. Isso deveria ter essas convicções tão firmes e inabaláveis da salvação em Cristo Jesus, deveria te conduzir a uma fé perseverante até o fim, em meio às adversidades, atritos, dilemas, seguir em frente, perseverando. De um lado temos uma igreja vibrante, excelente, aparentemente excelente, apaixonante, mas repleta de pessoas sem uma fé genuína, sem um amor sacrificial, sem uma perseverança prática. Do outro temos pessoas que dizem ter fé, que dizem amar Jesus, esperam que Ele logo venha, mas não encontram um lugar na igreja. Não, igreja, servir a Deus, não, Ele vai voltar já já. O lugar central é a igreja de Tessalônica. Uma igreja que tinha crentes genuínos, sinceros, pessoas de fé, cheias de amor, cheias de esperança, e que transbordavam em serviço, em trabalho. Quando Paulo lembra deles, é disso aqui que ele lembra. Lembra do trabalho de vocês, que resulta da fé. É por causa da fé que vocês estão trabalhando. Isso me alegra. Eu lembro muito do esforço de vocês. Olha, que é motivado pelo amor que vocês têm. Que lindo. Não lembro só do esforço, mas do amor que está por trás dele. Eu lembro que vocês estão perseverando nas dificuldades. Glória a Deus por isso. Mas é só por causa da esperança que vocês têm de logo, logo estar com Jesus. Esses crentes de Tessalônica, eles entenderam que Deus não os destinou à ira. Não destinou, mas eles receberam a salvação em Cristo Jesus. Ele morreu para que, dormindo ou acordados, eles estejam unidos a Cristo Jesus. E então eles viveram isso. Se revestiram da couraça, do capacete e serviram. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso pessoalmente.
individualmente para você. Porque meu desejo é que você caminhe com Jesus com sinceridade de coração. Enquanto não o vê face a face, enquanto não está lá, viva em fé, amor e esperança, que transbordem em serviço. Só assim, essa igreja, ou a igreja que você estiver, será exemplo como a igreja de Tessalônica foi. Não pelos eventos que fazemos, pelas músicas que cantamos, mas porque tudo isso emana, transborda de fé genuína, amor sincero e esperança inabalável. Resulta em trabalho, empenho, dedicação e perseverança até o fim. Eu sinceramente não quero pastorear uma igreja que muito trabalha e pouco crê. Não quero. Uma igreja que muito se empenha e pouco ama. É lindo o que a igreja faz, mas não faz por amor, não. Faz porque tem que manter a roda girando. Não, Deus me livre. Pastorear uma igreja que persevera nas tribulações, cai, levanta, mas não vive numa esperança genuína de estar com Jesus nos ares, no céu, nas nuvens, logo, logo, já, já. Quero pastorear uma igreja que sabe que já não é destinada à ira. Tem segurança da sua salvação e então, por causa disso, persevera, trabalha e vai adiante. Meu desejo sincero para você nessa noite, se você já caminha com Jesus há muito tempo, revista-se. Revista-se mais uma vez dessa couraça, dessa armadura, desse capacete, fé, amor e esperança. Clame ao Senhor para que tudo que você faz para Ele seja genuíno e transborde disso. E se você ainda não caminha com Jesus, meu desejo é que você passe a viver isso que a igreja de Tessalônica viveu há 2000 anos atrás. Essa alegria de servir que foi tão grande que eles até pararam de trabalhar. Experimente isso. Viva com uma fé inabalável, um amor contagiante, uma esperança de que logo, logo vai estar com Jesus. Meu desejo sincero para você é que você conheça esse precioso sacrifício de Jesus que nós cantamos, que encerraremos cantando mais uma vez. Conheça genuinamente e se renda diante dele para experimentar isso. Não ache que igreja é lugar de espetáculo, de show, de entretenimento. Por muito tempo na minha vida, eu ia para a igreja, mas achava que era um lugar só de recarregar a bateria. Eu ia lá, ouvia uma boa mensagem. Poxa, legal. Fala. Saí renovado, ó. Legal. Igreja não é isso. Definitivamente. Não perca seu tempo achando que é. Eu desejo que você conheça esse precioso sacrifício de Jesus e se envolva com ele. Onde você estiver, se envolva com a igreja, se envolva com Jesus no dia a dia, experimente essa alegria que transborda de corações cheios de fé, amor e esperança. Se você quer fazer parte de uma igreja, fazer parte disso, você entende que essa igreja caminha nesse sentido, quer fazer parte do que Deus tem feito aqui, vai ser um privilégio conversar com você sobre salvação, sobre a obra de Jesus, sobre tudo isso, para que juntos nós possamos experimentar esse sabor da eternidade já aqui, viver nessa antessala da eternidade, aguardando que Ele venha. É meu desejo para você sincero, viva em fé, amor, esperança, e que então tudo mais flua daí. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque podemos recomeçar. Se nosso caminho tem sido por empenho, esforço, se nosso caminho tem sido somente baseado naquilo que aprendemos a fazer, a ser igreja, e aqui estamos, Deus nos constrange a um recomeço. Senhor, por favor, que não nos enganemos achando que perseveramos até o fim, e ao chegarmos lá, ouçamos aquela terrível fala do Senhor Jesus: aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz em teu nome, eu fui lá, eu cantei, eu ofertei, eu dei dízimo ao longo de toda a minha vida, expulsei demônios. Não, aparta-te de mim que eu não te conheço, Jesus. Por favor, se há alguém que vive enganado nessa falsa perseverança, que não é baseada numa genuína esperança de que o Senhor voltará,
Quebra coração nessa noite, Senhor. Eu não quero nem ouvir, nem de relance essa frase, Senhor, para que nenhum aqui se engane ao longo da vida, achando que o Senhor demanda de nós é o empenho, é o trabalho, é a perseverança, é a oferta. Não, o Senhor não demanda de nós nada, absolutamente. O que o Senhor precisava, o Senhor já fez naquela cruz. O que podemos fazer diante dessa maravilhosa graça, sacrifício, respondermos adequadamente em obediência, em louvor, em gratidão. Nos empenharmos, sim. Trabalharmos arduamente, claro que sim. Perseverarmos, sim, com certeza, mas sabendo que o Senhor não nos destinou à ira, mas a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer estejamos dormindo ou acordados, vivamos unidos a Ele. Senhor Jesus, obrigado por essa maravilhosa graça salvífica, essa salvação que só depende do Senhor. Que ao nos apropriarmos dela, ao reconhecermos que pertencemos ao Senhor, sejamos revestidos de fé, amor e esperança. Fé inabalável no que o Senhor fez por nós e de que um dia o Senhor voltará. Amor que transborda de nós porque o Senhor nos amou primeiro. Esperança de que logo, logo estaremos para sempre, face a face com o Senhor. Para hoje, para o tempo presente. Nos encha disso, Senhor. Nos ajuda a nos revestirmos de fé, amor e esperança para que então tudo transborde daí. E o Senhor seja louvado e exaltado através dessa igreja. Porque é uma igreja saudável, que caminha nos passos do Senhor. Não porque tem muito empenho, muito serviço, muito recurso. Não, isso não é nada. Queremos ter muita fé. Queremos ter muito amor e muita esperança, Senhor. Nos enche disso, para a Tua glória. E se alguém que não conhece, não vive nessa esperança, não foi inundado por esse amor, derrama fé, Pai. Derrama fé nesse coração, Senhor. Isso é dom de Deus, é dom do Senhor. E assim clamamos, em nome de Jesus. Amém.